Então, boa noite. Acho que o aluno pediu para falar sobre a questão da aula da semana passada, essa questão 2A e 2B. Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que entender na questões de pesquisa operacional, na verdade, não é nem a parte de interpretação de texto, que é importante também, mas é a parte de cálculo que um pouquinho que pode travar, que foi vista em matemática aplicada, tá? Que é sistema de equações. Então, lá em sistema de equações, o que acontece? Quando eu tenho umas chaves assim, significa o quê? Que o valor que eu encontrar para x e para y juntos nessa conta, quando eu fizer o valor de x vezes 3 mais o valor de y, esse resultado vai ser menor ou igual a 12. Em tese, a gente vai pensar que vai dar 12, tá? Daí, e os mesmos valores encontrados na outra conta, aqui é um 5, tá? E esses mesmos valores encontrados para x e y, que foi encontrado na de cima, se você colocar na conta de baixo, ao somar esses dois números, vai dar 5. Então, assim, por exemplo, tem questões que quando você olha para ela, você já consegue ver a resposta. Por exemplo, eu tenho que pegar dois números e vou somar, e o resultado vai ter que dar 5. Você pode pensar que é 1 mais 4, você pode pensar que é 2 mais 3, que é 0 mais 5, né? Ou trocando a ordem. Significa o quê? Que esses números que eu falei de exemplos, 0 e 5, né? 0 mais 5 vai dar 5, tá? Ou eu posso pensar também 2 mais 3, ou posso pensar 1 mais 4, ou de forma invertida, essas três contas aqui vai satisfazer essa resposta. E também, o que eu preciso verificar? Um desses três pares, colocado nessa conta de cima, o resultado vai ter que dar 12, tá? Ou menor que 12. A gente vai ter que encontrar a melhor solução. Como a questão quer que maximize, né? Se a gente olhar aqui onde ele me mandou, ele quer que maximize. Então eu vou procurar então o maior resultado disso. Então seria um teste fazer desse jeito. Mas nem todas as questões eu posso ir por eliminação. Então como é que eu vou resolver? Então eu vou analisar a expressão como um todo, tá? Então o que acontece? Existe duas formas para responder, tá? Existe o método da substituição, que consiste em que eu pegar uma variável, isolar e substituir dentro da outra. Ou eu tenho o método da adição, que é eu pegar a de cima e somar com a de baixo, tá? Mas quando se trata de inequação, quando eu tenho que somar uma com a outra, e esses sinais aqui não é de igual, tá? Aqui é maior ou menor, certo? Quando aparecer o símbolo de igual, eu já recomendo usar qualquer um dos dois métodos. Agora, quando aparece inequação, eu já recomendo utilizar o método da substituição. Então, por exemplo, pensa aqui comigo. Eu vou isolar a variável x, tá? Vou isolar ela. Se eu quiser isolar ela, eu tenho que passar o y para o outro lado. Por outro lado, se eu quiser isolar o y, eu vou ter que passar o x para o outro lado. Aqui, eu vou optar em isolar o y. Vou pegar esse valorzinho de x e vou passar para o outro lado da igualdade. Então, ficaria mais ou menos assim. Vou repetir o sinal, o 5, né? E quando o x passar para o outro lado, ele vai mudar de operação, que era positivo vira negativo, então vai ficar menos x. Então veja, se você ler, está dizendo assim, y é menor ou igual a 5 menos x. Então o que acontece? Essa aqui é a nossa segunda conta. Se você olhar de cima para baixo, tem a primeira e a segunda. Eu optei em isolar aqui a segunda. Significa o quê? Que agora eu vou usar a primeira. Se fosse o contrário, se você optasse em isolar a primeira, na próxima conta você usaria a segunda. Então aqui eu estou isolando a segunda e vou usar como parâmetro esse resultado para substituir nessa conta. Por isso que o nome do processo já diz substituição. Então olha, olhando lá para a primeira, ela diz assim, 3x mais y é menor ou igual a 12. Aqui está dizendo isso aqui para y. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o y, vou tirar ele da conta e vou colocar isso aqui no lugar, tá? Então aqui nessa conta eu vou fazer uma substituição. Vou colocar 3x mais o valor de y ali, ó, 5 menos x.
5 menos x menor ou igual a 12. Agora aqui eu posso fazer uma isolação, né? Eu passo o 5 para lá e deixo o menos x aqui. Então ficaria 3x menos x menor ou igual a 12 menos o 5 está positivo, vai para o outro lado negativo. Então 3x menos x vai dar 2x. O sinal aqui eu vou repetir. 12 menos 5 vai dar 7. Ao passar o 2 para o outro lado, significa que vai dar 7 dividido por 2, né? E o resultado disso é 3,5, né? Aí, analisando uma restrição, diz o seguinte: x e y são números maiores que zero, ou seja, são números positivos. Uma outra restrição que tem é que tanto o x quanto o y são números inteiros. Números inteiros são números exatos, tá? Então veja que na minha resposta eu encontrei que x é menor que 3,5. Então se eu pensar assim, do zero até o número 3,5, existe vários números aí, né? 0,1, 0,2, aí eu posso ter os exatos, 1, 2, 3 e 4, certo? Vários números aí. O que acontece? A minha restrição diz que tem que ser um número maior que zero, então eu não posso pegar números negativos, então é do 0 até 3,5, certo? E também diz que ele tem que ser inteiro. Inteiro são números exatos. Então se você olhar do 0 até chegar ao número 3,5, eu tenho apenas o número 1, o número 2 e o número 3, certo? 3,5 já não pode, porque é um número quebrado e a restrição diz que tem que ser inteiro. Então os números que me interessam são esses aqui, ó, certo? Porque lá disse que o x, aqui o y, perdão, o x teria que ser maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Porém, pela conta que foi feita, o x tem que ser menor que 3,5. Então, seguindo essa lista, eu só posso colocar 0, 1, 2, 3, certo? Então, esses são os possíveis valores para x, tá? Agora, eu vou encontrar o valor de y. Se você olhar nessa parte aqui da conta, que eu tenho x mais y é menor que 5, e quando eu precisei isolar, eu descobri que o y é menor ou igual a 5 menos x, certo? Eu tenho que, pelo cálculo anterior, o valor de x foi 3,5. Esse valor eu vou colocar aqui, ó. Então eu tenho que o y é menor ou igual a 5 menos 3,5. Ao fazer essa continha aqui, vai dar x menor ou igual a 1,5. Aí de novo nós vamos nas limitações e restrições, que diz que y é maior que zero. Então, tá, se eu pensar numa régua, por exemplo, os maiores que zero pode ter 1, 2, 3, 4, 5 e vai, certo? Se olhar para essa parte aqui, diz só pode ser inteiro, que é exato. Beleza, então aqui eu coloquei números maiores que zero e coloquei inteiros. Porém, durante a conta foi encontrado o seguinte, que o y é menor que 1,5. Olhando para as listas que anteriormente podia aqui, eu só preciso que sejam os menores que 1,5. Veja, esse número não é menor que 1,5, não é menor, não é menor, não é menor. Os menores são esses aqui, ó. Certo? Esses dois números são os dois menores que 1,5. Então, seriam umas possíveis soluções. Aí, analisando, vejam o seguinte. A questão pede que a gente maximize, tá? Essa parte eu não fiz em aula. Ele pede que a gente maximize o z, e a fórmula era 5x mais 2y, tá? Como eu disse no início, naqueles testes, que para ser menores ou iguais a 5, eu poderia ter, por exemplo, 0 e 5,
Poderia ter 2 e 3 e poderia ter 1 e 4, certo? São os dois números que eu posso somar, que vai dar 5. Né? Existem vários outros aí que vão dar menores que 5, mas os que vão dar 5 exato nessa conta, só existe esses. Aí vejam, eu quero maximizar, tá? Eu quero obter o máximo de receita. Descobri que as minhas possíveis soluções são essas. Então, se eu olhar nessa conta, eu tenho o seguinte, que 5 vezes x mais 2y seria o valor máximo. Então eu posso fazer o quê? Eu vou falar que, como eu quero maximizar, em tese eu poderia pegar o maior número de x, tá? Imagine que isso aqui seria o preço de um produto A, e esse é o preço de um produto B. Se eu quero maximizar a minha receita, eu vou vender, obviamente, mais produtos por um valor maior. Então, em tese, eu vou pegar o maior valor, que é 3, para o valor de x. E para o valor de y, vou pegar o maior valor, que é 1. Então, se eu tentar fazer essa conta aqui, vai dar assim, ó, 5 vezes 3 mais 2 vezes 1. Aqui vai dar 15 mais 2. O resultado vai dar 17. Veja que eu usei para x o número 3 e para y o número 1, porque são os maiores valores, porque eu quero maximizar. A receita será de 17. Agora eu pergunto, se eu usar o x como 3 e o y como 1, dentro dessa conta, no caso a primeirinha que foi dada, esse resultado vai dar menor ou igual a 12? Então, por exemplo, se você fizer lá, só uma substituição, só para matar a conta, tá? Se eu fizer lá 3 vezes 3 mais 1, esse resultado é menor que 12? Certo? Então 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. Vejam, esse resultado vai dar 10 é menor que 12, então isso pode. Se olhar para outra, que diz lá no início que x mais y, aqui ó, que x mais y é menor ou igual a 5, então se eu fizer a conta, falar que x é 3 e que y é 1, esse resultado é menor ou vai ser igual a 5, veja que isso vai dar 4, né? E 4 é menor que 5, então isso também é uma verdade. Agora vejam, eu peguei os maiores valores possíveis, que foi o 3 e o 1, porque se eu quero obter o máximo de receita, é tentar pegar os maiores valores. Então eu peguei os maiores valores possíveis, certo? Encontrei a maior receita possível, certo? E ao testar com as limitações, eu verifico que vou usar tudo, né? Porém, vejam, aqui vai sobrar 2 unidades, aqui vai sobrar uma. Essa poderia ser uma solução ótima? Poderia ser uma solução ótima, tá? Poderia também encontrar outros valores aqui que necessitam usar todos os valores. Por exemplo, sem deixar, quando eu falo todos os valores, sem deixar sobrar, tá? Aqui 10 é menor que 12, 4 é menor que 5, aqui tá sobrando. Então, por exemplo, eu posso tentar pegar um valor mais próximo, que é justamente o que eu peguei. Professor, se eu quiser pegar o 1 e o 4, eu posso, tá? Veja que se aqui for um valor de y, já não pode, tá? Porque pela sua conta você sabe que o 4 não vai. Eu posso pegar ele 3, y3? Não posso, porque minha resposta diz que só pode até o 1. Então vejam, dentro dos valores possíveis, a maior solução é essa, tá? A gente pode, o que acontece? Posso sair testando valores, tá? Talvez eu possa encontrar uma conta com 20 reais aqui no caso, mas talvez em um desses dois casos aqui vai fugir da realidade. E se fugir da realidade, você não consegue fazer com que isso aqui fique verdadeiro. Ou talvez esse, tá bom?